Mantenha o texto aberto, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Algumas coisas que nós vemos, elas nos ajudam a compreender realidades que não vemos. Algumas coisas que nós vemos funcionam como parábolas para nós compreendermos realidades não visíveis, espirituais. Foram assim os símbolos e os tipos do Antigo Testamento, realidades visíveis que apontavam para realidades celestiais, sublimes, espirituais. O batismo cristão em águas, por exemplo, é uma realidade assim. Aponta para outra realidade. Também a ceia do Senhor, esta que passamos a celebrar nesta manhã. Aqui nesse texto, 1 Coríntios capítulo 11, nós temos, ele se situa no contexto das instruções do apóstolo Paulo para o culto. Havia uma realidade bastante complicada na igreja em Corinto com relação ao culto. O apóstolo então oferece instruções bem detalhadas, pormenorizadas, a fim de direcionar a adequada celebração do culto ao Senhor. Nisso ele fala, por exemplo, que o culto tem homens e mulheres. É nesse contexto que ele instrui acerca do véu das mulheres, como está aí nos versos anteriores. Não vou me delongar nisso, é o nosso propósito aqui, mas havia problemas na maneira como a igreja celebrava a ceia do Senhor. E é por isso que o apóstolo, então, agora passa a orientar o que diz ele no verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um ministério apostólico, ele recebeu a instrução de Cristo, ele a transmitiu aos coríntios e, de certa maneira, nos lembra que a ceia é um ponto de inflexão, assim, de tensão. Ou seja, é uma realidade para a qual converge uma série de realidades. E Paulo então ofereceu algumas direções para os crentes coríntios dirigirem o seu pensar, o seu meditar. Algumas direções para o olhar dos coríntios seriam como avenidas para as suas reflexões. O apóstolo chama para a necessidade de que os coríntios olhassem para trás. Vejam os versos de 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você deve ter observado, o apóstolo Paulo está descrevendo uma realidade lá do passado. Os verbos estão no passado. Ele diz, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou, ele partiu, semelhantemente ele tomou o cálice. Os verbos estão no passado. Ou seja, descrevem realidades consumadas em prol da nossa redenção. E o apóstolo então nos lembra que na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão e ele tomou o cálice, ele serviu aos discípulos e ele disse, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, ele disse 2 vezes. E o sentido de memória
é o de uma atualização. Ou seja, é de certa maneira trazer para o presente uma realidade passada. Explico-me. Por exemplo, eu lembrar uma frase ouvida é uma coisa. Eu lembrei de uma frase que ouvi. Mas eu me lembrar de uma pessoa querida que se foi é outra coisa. Ou seja, quando eu me lembro de uma pessoa muito querida que se foi, isto mobiliza uma série de elementos, de condições, de emoções, de afetos, de significados em mim, não é verdade? Ou seja, isto compele, mobiliza o meu coração, quando eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa querida. Quando o Senhor Jesus fala em memória de mim, não é apenas uma recordação pura e simples, como eu me lembro que 2 mais 2 são 4, mas é exatamente um reportar-se à pessoa dele, à obra dele. É preciso então na ceia nós nos olharmos para trás e nos atentarmos para a obra que Cristo realizou e particularmente retratada no momento em que ele disse: comei, bebei e fazei isto em memória de mim. O Senhor pede que nós também olhemos para cima. Ele fala aqui, verso 26, porque todas as vezes que comerdes, anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor. Em memória de mim, a morte do Senhor. Houve um período em que os espanhóis tiveram grande influência na Inglaterra, no período da dinastia Tudor, em meados do século XVI. Governava a Inglaterra Dona Maria I, que era, por um lado, espanhola, chamada Blood Mary, ou Maria Sangrenta, ou Maria Sanguinária. E a questão da Eucaristia foi colocada como um ponto de prova de fidelidade. E sob o governo dos espanhóis, de Dona Maria Tudor e dos espanhóis, negar a presença literal de Cristo nos elementos físicos era algo que levava à condenação, à heresia e à condenação na fogueira. É daí que John Foxe escreveu o livro dos Mártires. E se descreve que alguns foram mortos na fogueira por confessar que Cristo está ressurreto à direita do Pai e que o corpo dele está lá ressurreto, íntegro e não física e literalmente nos elementos da chamada Eucaristia do pão e do vinho. Então, em memória de mim, não é a memória de alguém que morreu e ficou lá no túmulo no passado, mas de alguém que ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Nós temos em português a palavra saudade, e ela tem 2 aspectos interessantes. Nós podemos sentir saudade de algo ou de alguém que não pode ser revisto, não pode mais ser visto. Por exemplo, eu sinto saudade do meu avô e eu sei que eu não posso amanhã imaginar aqui encontrar o meu avô na esquina. Eu não creio nessas coisas. Mas eu posso ter saudade de alguém que está fisicamente em outro lugar. É o texto aqui. Em memória de Jesus não significa que ele ficou no túmulo, significa que ele ressuscitou e está à direita de Deus e nós nos lembramos dele, mas é este Cristo vivo. Quem morreu no Calvário? Quem ele é? Onde ele está agora? O que ele faz agora? Quando o cristianismo proclama
Cristo é Senhor, o cristianismo proclama que Cristo reina, que Cristo vive. Então nós vamos olhar para cima. Também nós vamos olhar para diante. Veja aí o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós lemos tantas vezes esta frase que nós não observamos a contundência, o quanto essa frase é desconcertante. A morte do Senhor até que Ele venha. Como é que pode um morto voltar? Ora, se esse morto vai voltar, é porque ele ressuscitou. Ele vai voltar. E ele disse isso na ceia. E digo-vos, disse ele lá no cenáculo, com o cálice, e o pão e o cálice diante de si. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Cristo está à direita de Deus, donde há de voltar para julgar vivos e mortos. E a ceia situa-se nessa dimensão entre o passado, o presente e o futuro. E a gente não pode deixar de participar da ceia do Senhor com este senso de antecipação. A saber, de que Ele virá. Quando nós dizemos Cristo morto virá, está à direita de Deus, quando nós confessamos isto, nós não estamos apenas fazendo um ritual mágico de mera recordação, nós estamos fazendo uma confissão de fé, de que Ele veio, de que Ele vive e de que Ele virá. Mas o Senhor pede também que nós façamos um olhar para dentro. Veja os versos 27 a 32. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos até o 32. Somos disciplinados. Examine-se. Irmãos e irmãs, a nossa condição interior, a nossa condição espiritual é muitíssimo importante. A condição do nosso coração é algo vital. Isso é que diz a Escritura todo o tempo. Sobre tudo que tens se guardar, guarda o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É com o coração que se crê para a justiça. E esse olhar para dentro de nós mesmos não é um olhar sem uma luz externa. Não é um olhar sem uma medida externa. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos sem uma luz externa e sem uma medida externa, nós só ficaremos ainda mais perdidos. Mas é olhar para dentro de nós mesmos debaixo da luz e da medida do Senhor. Por isso ele diz aí, usa alguns verbos importantes no verso 28, o verbo examinar. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma. No verso 29,
come e bebe sem discernir o corpo. É preciso discernirmos o corpo. É preciso nós fazermos o discernimento quando nós comemos. E o verso 31, é preciso nós nos julgarmos a nós mesmos. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Ou seja, a palavra julgar vem de critério. Se nos colocarmos debaixo do filtro do critério, nós não seríamos condenados. Então, a ceia do Senhor é uma boa ocasião para nós, sob a luz do Senhor e a medida do Senhor, olharmos para dentro, para a realidade do nosso coração. A ceia é boa ocasião para este exame, para esse check-up. E o verso 33 diz que na ceia nós também devemos olhar em volta. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Há uma interconexão entre o olhar para dentro e o olhar ao redor. Ou seja, a gente deve olhar para o lado sem esquecer de olhar para dentro. O Senhor Jesus disse isso muito claramente no Sermão do Monte, quando afirmou: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. E ele disse ainda algo muito importante sobre a relação disso. Ele disse: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Naturalmente, esta não é a nossa tendência ou inclinação. Naturalmente, remover primeiro a trave do próprio olho é o trabalho mais difícil e também o mais raro, mas é exatamente o mais necessário. E aí nós então trabalhamos esse olhar para dentro e nós olhamos para o lado, olhamos para o irmão e nós então precisamos, na ceia do Senhor, termos um bom olhar para o irmão, que nos faz lembrar, por oposição à cínica pergunta de Caim a Deus: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Era o que estava acontecendo em Corinto. Você veja os versos 19 a 22. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi: louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Os coríntios pareciam crianças mal educadas, brigando pelo primeiro pedaço de bolo. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É preciso ter o irmão ao lado e considerá-lo. E tê-lo sob bons olhos. E assim, vou para a parte final da minha palavra. A ceia do Senhor situa-se nessa dimensão entre o passado, o presente e o futuro, entre o terreno e o celestial, entre o visível e o não visível. E veja se há em você genuíno quebrantamento,
temor, arrependimento. Examine o seu coração e olhe para os irmãos, e olhe para o irmão ao lado. Eu quero aqui fazer uma breve observação. Nesta pandemia, desde meados de março do ano passado, tem crescido algumas noções da ceia do Senhor, que são muito romanistas, como se fosse um sacramento individual, como se fosse alguma coisa individual, em que eu tomando basta, está bem. Eu gostaria de dizer aos irmãos que, à luz da Bíblia, a ceia do Senhor é como uma refeição dominical de família. Você não encontrará na Bíblia ministrações individuais da ceia. Você vê a igreja reunida, você vê um público, é sempre no plural, comei, bebei, dele todos. Nós chamamos para a igreja reunida. Nós estamos com 2 cultos, mas os irmãos não imaginam que nós, pastores, nos conformamos com isto. Que nós estamos absolutamente em casa com isto. A ceia não é um encontro de panelinha. Nós estamos ao redor da mesma mesa, juntos. Dá uma ideia de corpo, de família. Não é um lugar para partidarismo, não é um lugar para sentimento faccioso. Todos nós temos provado do poder da graça de Deus e vivemos e nos relacionamos pelo amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E os laços cristãos devem ser fortalecidos quando nós participamos da ceia do Senhor. E é um bom lugar, é um excelente lugar. É um lugar propício para perdoar. É um bom lugar para mortificar a amargura. É um bom lugar para lembrar as palavras de Cristo, que disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A ceia do Senhor é um bom tempo para perdoar. É tempo para lembrar de Cristo, sobretudo. Para chegar o mais perto possível dele, que disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Irmãos, isso tudo é de uma intensidade tão grande, tão imensa, que nós deveríamos tirar deste momento, sorver dele o nosso melhor proveito para o bem das nossas almas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por nossas futilidades, leviandades.
por nossa falta de profundidade, por nossa falta de clareza, por nossa falta de raízes, por nossa falta de fé. Que nesta hora, por meio desta ordenança visível do nosso Senhor Jesus, tal como parábola, nós possamos ser reportados para as realidades invisíveis, não visíveis, mas reais. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor perdoe a nossa obstinação, o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, o nosso desamor, o nosso individualismo, típico da nossa era, as nossas precipitações, as nossas afobações, inquietações. Agora, Senhor, ajuda-nos, nesta hora em que estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, retratado aqui, não na substância, mas na memória, na representação do sangue, do corpo e do sangue, do pão e do vinho, que o Senhor aumente a nossa fé. E ajuda-nos a olhar para o irmão. Tira de nós toda amargura, todo ressentimento, todo rancor, toda má disposição. Sara as nossas feridas, restaura nossas almas, ó Santo Espírito, que no silêncio da obra poderosa atua em nosso meio nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.